Pronto, oficialmente estamos gravando o nosso tear do dia 1º de outubro. E hoje é uma noite muito, como eu vou dizer? Como eu vou dizer? Bom, eu vou deixar esse adjetivo aí para vocês. Mas é uma noite hoje que eu gosto muito. Eu diria para mim que é um dos momentos preferidos aqui da nossa jornada. Porque a gente veio, né, de ver o Triângulo Alquímico. Cris estava presente. Eliette, me recorda, tu estavas também presente na semana passada ao vivo, sim. Tá, então tá. Sim. Como é que ficou aí essa ideia do triângulo alquímico para vocês? O que que vem de lembrança? O branco, né? O escuro e o espiritual, o intermediário. Eu acho que é isso. Hã? Cris. Ah, desculpa, estava pensando aqui. Lembrei que o triângulo, ele é... A gente está sempre evoluindo, então ele é uma espiral. Ascendente, né? Uma espiral Isso, ascendente. Uhum. isso mesmo. Aham. Legal. Bom, vamos ver se hoje eu consigo presilhar esse trocinho aqui de novo. Eu comprei um microfone novo, gente, mas eu não consegui testar ele ainda para ver se eu melhoro aqui as qualidades de áudio. Principalmente para o relicário, sabe? Porque a leitura dos livros eu faço no celular e não no microfone, para facilitar o envio para o WhatsApp. Só que aí o microfone do celular ele capta a descarga do vizinho, sabe? Então é complicado. Ou tem que ser num horário muito silencioso, mas aí também a nossa rotina, né, não comporta. Mas enfim, comprei um microfone novo que semana que vem não vai mais precisar estar segurando esse negócio. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro recapitular o triângulo. Vou elaborar com vocês um pouco mais essa ideia. Aos poucos vocês vão entender e integrar o quanto ele é prático e nos auxilia. Essas ferramentas da alquimia, elas são bem simbólicas, bem, como eu vou dizer, sucintas, né? É muito simples. É um triângulo, são 3 linhas, são 3 cores, 3 mensagens. Só isso. Mas a, a progressão, a multiplicação dessas ideias com o nosso associado ao nosso imaginário, isso que é o segredo. Quando a gente vai multiplicando os simbolismos ali, percebendo assim, por exemplo, eu vou desenhando e vou falando. Eu vou desativar o som de vocês para não dar nenhuma interferência. Então vamos lá, vamos recapitular aqui o triângulo. Deixa eu desenhar primeiro, senão eu vou me... Aqui a gente tem, começamos da base e começamos no lado esquerdo. No universo simbólico, isso já quer dizer muito, porque a gente começa de baixo para cima e a gente começa da esquerda para a direita. Isso quer dizer muito já. Até o nosso próprio, claro, o sinal da cruz, ele é, né, a descida aí do reino do céu para a terra, a gente faz assim, mas é também da esquerda para a direita. É, né? Ou não? É da esquerda para a direita. Ou é o contrário? É o contrário. É justamente o oposto, né? Interessante, que eu estava pensando agora nessa questão da direção. Porque, de forma geral, o lado, bom, o que está embaixo, né, representa aí o que está sedimentado, o que tá, o que já é o seu chão, o que já tem uma estrutura, né? E o que está na esquerda, em geral, representa o passado. A gente fala, por exemplo, dos polos do nosso corpo, né, como sendo o esquerdo, pelo menos da forma como eu vejo e pratico, porque sei que tem divergências. Lado esquerdo representando o passado e representando principalmente o universo feminino, o universo materno,
do passado, da intuição e tudo mais. E aí a gente tem o polo direito, que representa o pai, o aspecto masculino, o yang, a ação. Então, no Reiki a gente não faz aquela roda com as mãos assim, porque a gente recebe com a esquerda e entrega com a direita. A gente recebe com o feminino e entrega com o masculino. Então tá aí. Então daqui já tem esse símbolo inscrito aqui, porque a gente começa a leitura no Nigredo, é de baixo para cima e da esquerda para a direita. Nigredo. Nigredo é a escuridão, é o caos, é o não conseguir ver o caminho, é o não saber para onde ir, é a confusão, é a obscuridade, né? É o oposto da luz. Mas o que a gente tira já de lição dentro da escola alquímica é que toda esse aspecto escuro contém em si uma promessa de fertilidade. O preto é a soma de todas as cores. Então, por mais que a gente não consiga distinguir nada nele, ali está tudo, está toda a potencialidade. O universo, a nível cósmico, espacial, é escuro, não dá para ver nada. Aquelas imagens, né, que a gente tem de nebulosas, de galáxias, elas têm apenas a luminosidade das estrelas, mas aquelas cores, elas são adições tecnológicas, né, digitais, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, esse esse local onde tudo surgiu, né, o vácuo, ele é escuro. E a gente pode interpretar também como essa obscuridade, eu não vou falar assim porque a palavra obscuridade ela é pesada, mas o, o, a falta, é difícil falar assim porque tudo é símbolo. Eu vou falar assim, onde é escuro e gera vida? O útero. Né? O útero é um local escuro de onde gera-se a vida. Então, a gente pode interpretar o Nigredo como, sim, esse local de dificuldade, de confusão, de conflito, mas é aí que reside o potencial de crescimento, o potencial de tudo surgir daí. Então, temos aí, né, Nigredo. E a gente estava falando também da virtude necessária, né, para cada etapa. E no Nigredo, a gente está num estado que a gente, em geral, não gosta de estar, né? Com olhos vendados, tá com pouca clareza das coisas. A gente precisa aqui de muita paciência. A paciência, porque existe um tempo das coisas se rearranjarem. A gente sabe que quando está com uma questão, com um problema, algo que precisa de solução, às vezes a gente força a pensar numa ideia, e aí é quando a gente menos espera, a gente decide assim, estou exausta, eu vou para a praia, eu vou fazer uma caminhada, eu vou dormir. E aí desse vazio, quando você se coloca nesse local de espaço, surge a solução, porque aquilo estava cozinhando em você, em outras esferas, né? Até que ele vem para a luz e você consegue discernir. Então aí nós temos Nigredo, né, nos exigindo paciência, nos pedindo, nos convidando a paciência. E aí a gente escala. Tá? Eu deixo aqui bem no ângulo para ficar bem bonito. Senão começa a aparecer, viu, a roda de bicicleta lá atrás. Vamos lá. Então tá. Aí tem a escalada, né? A escalada é quando a gente está aí se esforçando para ter um pouco de sanidade mental aí, Nigredo. Até que a gente chega aqui em cima. Peguei um laranjinha só para ver melhor. Mas o albedo ele é branco, né? Ele é o cume da montanha, onde está bem iluminado, onde está mais perto da luz do sol. E aí, do sol, quando a gente fala de sol, a gente fala de Deus, porque é a representação do Pai Maior, né? Centro da vida, fonte de luz e calor, fonte de vida. É o sol, é o astro-rei, em volta do qual tudo gira. Então, aqui em Albedo, a gente está nesse polo
de clareza, de luminosidade, de lucidez. A gente está perto do céu. E uma coisa que a gente não falou na semana passada, eu não me demorei tanto aqui em albedo, porque o albedo é essa coisa sentida, né? O albedo de cada um é muito íntimo, né? Onde você vai? Que recursos você busca para obter essa clareza, para acessar essa clareza? Isso é muito pessoal. Mas o que a gente pode ressaltar aqui de exemplo? A oração, a meditação, a contemplação, todo esse movimento de abertura. A gente não falou aqui que Nigredo, uma das formas de sair de Nigredo, às vezes a gente fica girando, 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 e aí cansa, desiste, e aí brota a solução. Então, Albedo nos convida a esse espaço de vazio para que as coisas surjam. Então, por isso, começo mencionando aqui que a gente busca albedo com as práticas contemplativas, de silenciamento, de esvaziamento. O reiki, mas também outras coisas podem nos conduzir para albedo. Uma terapia, uma conversa, um estudo, porque o estudo, a luz, a lucidez, a clareza, o conhecimento, isso tudo está nesse polo de albedo, né? Aqui é onde vem a ideia, ela está perto lá do plano das ideias, perto do céu, né? Como os gregos diziam, né, que existe um mundo superior de onde vêm todas as ideias, e aqui a gente manifesta isso, né? Então, albedo é essa fonte aqui de pura luz, de onde tudo vem para ser enraizado na Terra, aterrado, encarnado. E aí a gente deriva a cor de rubedo, encarnar, tornar carne. O músculo é vermelho, o sangue é vermelho. O sol, inclusive, é, né? Mas torna a nossa pele vermelha, né? Rubedo bebe dessa fonte para encarnar a solução de Nigredo na Terra. Então, aqui em Rubedo, a gente tem essa cor muito forte, que é a encarnação do que a gente vivenciou aqui. Então, aqui, voltando um pouquinho ainda para Albedo, esse processo aqui que a gente pode chamar de revelação, vem de muitas formas. E é isso que a gente trabalhou quando a gente falou de idioma materno, lá no início do TEAR, ainda quando não estava formada a turma. Porque esse idioma materno é a linguagem com a qual o cosmos conversa com você. Então, numa caminhada, de repente, você olha para uma ave e aquela ave tem uma representação no teu imaginário, na tua psique. E aí, aquilo lá te transmite uma mensagem e você faz associações que encontram uma solução. E aí a próxima etapa é, bom, tem um problema, pensei numa solução, agora eu preciso incorporá-la. Eu preciso torná-la sangue, torná-la vida. Então, a alquimia ensina pra gente que existem pelo menos 3 etapas importantes na nossa vida. Vai ter momento de caos. Vai ter momentos de ordem. E vai ter momentos de trabalho, de esforço, de harmonização dessas energias. Integração dessas energias. Em termos de virtude, a gente falou aqui que Nigredo a gente precisa de paciência, né? Paciência porque não é fácil, não é gostoso, não é agradável, mas todo mundo cresce quando tem alguma dificuldade, invariavelmente, né? Nem que seja um tiquinho assim, e depois vai, vive de novo, e vai crescendo, pouquinho, 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 até que salta de comportamento. Paciência. Albedo, a gente precisa de abertura, a gente precisa construir abertura. Por isso a gente trabalha o olhar, porque o olhar empático, aberto, compreendendo que a gente vive numa rede cheia de olhares diferentes, isso nos torna abertas para receber o novo. Porque se a gente tem um problema e não consegue sair daqui, é porque nada está mudando. Albedo é energia de mudança, é aquele raio
que vem, vocês não sei se vocês já viram aquelas imagens do salto quântico, que incide um raio de luz lá na partícula e pum, ela pula de órbita, ela salta. Então, o albedo é essa luz que vem incidir aqui e causa uma reação. Então, a gente precisa de abertura para compreender as soluções que nos chegam, os sinais que nos são revelados. E talvez a abertura aqui, ela seja acompanhada de confiança. Porque o que em geral a gente faz é duvidar. Se a gente quer ver uma coisa simples, tô saindo de casa, vem uma coisa na sua cabeça, um objeto na sua cabeça. Tipo assim, não sei, parece que eu tenho que levar um canivetinho hoje. Não sei, tô dando vontade de levar um canivetinho na bolsa. Aí você não leva. Ah, besteira, né? Por que que eu vou. Tô indo lá para fazer uma consulta no dentista no centro. Vou precisar de um canivete para quê? Aí você vai, tá, lá, vai no dentista, tal, tá saindo, passa ali pelo Largo da Alfândega, tá tendo uma feira e tem um cara vendendo umas maçãs lindas. E aí você quer comer uma na rua e puxa vida, o canivete ia me fazer bem agora. Exemplo bobo, mas muito real. 1 milhão de evidências eu tenho para comprovar o quanto essas pequenas intuições elas são verdadeiras. É só dar um voto de confiança. Quando vem um negócio esdrúxulo na cabeça, puxa vida, mas eu acho que não é para eu virar aqui, é para eu virar aqui. Tá de carro, tá a pé. E você obedece, em geral você tem uma surpresa feliz. Em geral. Então, aqui em Albedo, a gente precisa da abertura para receber e, e dessa confiança, dessa fé. Mas isso se constrói, né, essa confiança, e aí você pode aplicar o conhecimento que você tem, ele parece o mais adequado, né? Se você acredita que são seus mentores que estão diretamente coordenando os movimentos para você. Se você acha que é a luz pura de Deus, né, operando na criação, enviando as criaturas aí a seu favor, ou a própria luz desse véu do tempo que é rasgado. Porque é isso que acontece, não é? Como que em casa eu tive vontade de levar o canivete se eu nem sabia que ia ter feira, se eu nem sabia que eu ia ter vontade de comprar maçã, se eu você rasga o véu do tempo quando você está em contato com a luz divina, né? Luz maior. E isso pode parecer bobo, mas não são só maçãs, né? O problema que isso resolve. São coisas importantes para a gente. A resolução de uma questão de moradia, por exemplo. Vou fazer uma venda de um negócio grande. Vou decidir se eu vou continuar com a minha empresa ou se eu vou fechar. Esse tipo de coisa que é importante, que mexe com a nossa segurança financeira, que mexe com a nossa realização pessoal, isso tudo também vem através dessa luz. Mas são nesses pequenos eventos do dia a dia que a gente cresce em confiança. Porque quando aconteceu lá com o lance do, vou vender minha casa, tive uma intuição de que não é para essa pessoa que eu devo vender, não. Poxa, mas fez uma proposta incrível, tá? Com todo o dinheiro. Meu coração diz que não. Esse tipo de coisa acontece. Então, se a gente nutre isso dia a dia, a gente chega nesses eventos importantes e a gente tem confiança de peitar a realidade concreta e falar: não, eu vou com a minha realidade fluida, porque o meu coração está sentindo isso. Então, o encarnar aqui, né, de Rubedo, ele depende de coragem. Coragem para você acreditar no que você recebeu para solucionar a tua questão. Então, bom, esse é o triângulo alquímico. O que mais que eu tenho para falar para vocês sobre rubedo? Rubedo, né? Rubedo é muito importante. Rubedo é de fato o que é visível, né, aos nossos olhos. Em geral, o que é obscuro é só nosso, né? A gente no máximo consegue compartilhar essa superfície aqui com os terapeutas, com os entes queridos que nos são afins e nos auxiliam, mas é um local muito profundo mesmo e é só você. E de novo, aqui é só você também. Porque é você recebendo as suas ideias, é você em contato
com esse manancial de conhecimento, essa fonte criadora, né? De infinito, infinito conhecimento. Uma época eu trabalhava muito com afirmações para mim. Sempre quando eu tenho alguma coisa difícil de resolver, eu bolo alguma fórmula e escrevo e colo, em geral, na cabeceira da cama, para eu olhar para aquilo quando eu acordo e quando eu me deito, quando eu acordo e quando eu me deito, e eu repito aquilo. E tinha uma época que eu fiz um decreto, e aí eu vou achar esse negócio que é bem bonito, daí eu passo para vocês. Mas uma das frases era: eu me abro para a fonte de todo o conhecimento e recebo tudo que eu preciso de informação para eu conduzir a minha vida e a minha missão nessa terra. Então, essa era uma das afirmações. Eu me abro para receber. O manancial de vida e luz não está aqui disponível? Então, que seja feita a sua vontade, né? Faz de mim instrumento da tua paz. Eu não sei nada mesmo. Tenho a força de uma. Eu ia falar de formiga, mas de formiga forte pra caramba. Tenho a força de uma minhoca. A cabeça de outra minhoca, porque não tem quase, né? A gente, não sei, né? Tem caminhos que pela insignificância a gente cresce. E eu sinto que esse é um caminho muito que responde rápido a gente. Não sei, analisando assim com métricas de resultado, né? Se tornar insignificante dá muito resultado, é impressionante. Porque é esse exercício de humildade que você se coloca pequena diante de Deus, e aí tudo parece maravilhoso. E aí a gente começa a acreditar mais ainda nesses sinais, né? Senão, se a gente cresce demais em estatura, às vezes a gente despreza informações importantes. Bom, divaguei um pouco aqui. Vocês querem comentar alguma coisa, conversar comigo? Como é que lhes parece tudo isso? Eu acho que hoje eu estou entendendo um pouco melhor do que semana passada. Eu acho que semana passada estava mais aérea, assim. Mas faz sentido esses vértices? Sim, com Sim? certeza. Uhum. Uhum. É. Não sei se às vezes parece muito óbvio, mas eles abrem um entendimento tão especial, uma sistematização do nosso caminho. Parece que simplifica. Ou você está aqui, ou você está aqui, ou você está aqui. Não tem outros, não tem outro espaço. E aí é isso, a gente pode usar essas palavras, nigredo, albedo e rubedo, ou pode falar de caos, ordem e harmonização. Aí traz um pouco mais de leveza, eu acho até, né? Falar aqui de harmonização, falar aqui de até caos, né? Caos é mais aceitável do que dor, doença, confusão, porque daí a gente vive isso muito diretamente. Bom, eu pedi para vocês verem um videozinho. Vocês conseguiram ver? Gostaram? Então, é demais essa música, né? E aí, eu queria acompanhar essa letra com vocês. Eu não fiz o PDF, peço perdão, mas eu vou falando aqui com vocês, a gente vai cantando junto, vai lembrando, né? Vai puxando da memória a melodia. E aí, a gente vai usar essa música como ilustração para o Triângulo Alquímico. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu pegar a letra para me ajudar. Vocês já conheciam essa versão original do Domênico? Não. Já tinha ouvido, mas a popular mesmo é do Gypsy Kings, que nem é em italiano, só o refrão. Então, é isso aí. É o Gypsy Kings, né? Que ficou bem famoso essa musiquinha. Bom, então vamos lá. Como que a letra começa? Lá foi legal que ele contou como é que foi inspirado, né? Aí a gente tem lá as obras de Marc Chagall, que é um artista bem famoso por conta daquele azul, aquele azulão dele. Então, a música começa, né? Penso que um sonho così non ritorni mai più. Então, penso que um sonho assim não volta mais. Onde é que esse homem tá, gente?
Ele está sonhando, ele está nas nuvens. Os sonhos também não são um portal de conhecimento para a gente? Sonhos premonitórios, sonhos que trazem respostas. Tem sonho que traz até número de lotomania, essas coisas, imagina. Sonhei jogar na loteria hoje. E eu não jogo por 1000 anos. E eu fui lá e disse, me diga como é que a gente joga na loteria? Porque não pode. Eu ontem estava fazendo a contabilidade e tinha dois valores iguais até os centavos, né? Que era dois valores que eu pago todo mês. Eu digo, mas é muita coincidência, até os centavos ser iguais. Aí eu anotei aqueles números. Eu acho que eu fiquei dormir com isso na cabeça. Quando foi de noite, sonhei jogando na loteria. Eu digo, não, eu vou, por sim ou por não, eu vou jogar. E como você falou agora, sonha até os números, eu me lembrei dessa parte de hoje. Eu já É, ganhei no bicho, jogando assim. Então, então, olha aí, evidências reais de que isso existe, né? é amanhã. Ah, amanhã você avisa pra gente ali o que que deu. Eu espero que tu ganhe. Quando eu ganhei no bicho, foi assim, bem no momento certo, assim, tava precisando de dinheiro e joguei porque sonhei e ganhei. Olha, Que legal, Cris, que legal. Bom, então, né, o nosso amigo ali, o Mimo, o Domênico, estava sonhando. E ele estava assim, eu penso que um sonho assim não volta mais, né? Ele estava sonhando, mas ele estava melancólico, né? Ele estava recordando alguma coisa, assim, que estava, né, meio triste. Ele começa assim, meio triste, né? Aí ele começa a contar do sonho. Como é? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Eu pintava as mãos e o rosto de azul. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E aí, de repente, o vento me levava muito rápido. Incominciavo a volare nel cielo infinito. E comecei a voar no céu infinito. Bom, esse rapazinho que estava lá lamentando alguma coisa que ele tinha sonhado, que não ia voltar mais, e que estava triste, chateado, estava em Negredo. E de repente, ele começa, né, a recordar do sonho em que ele estava voando, que ele estava nas nuvens, que daí vem a pintura lá do Chagall, né? A moça voando no céu azul e tudo mais. Então, esse homem foi direto de Negredo para o Albedo, lá sonhando, lá no céu. Aí ele começa, né? Volare, oh, cantare. Ele tá lá, ele tá na alegria, ele tá na felicidade, ele tá na luz, ele tá lembrando do sonho, mas ele tá vivendo, né? Nel blu, dipinto di blu, no céu pintado de azul, felice di stare lassù, feliz de estar lá em cima. Quando a gente está em albedo, em geral a gente está em êxtase. A gente acabou de ter uma ideia, a gente está com um processo criativo acontecendo, a gente está em oração, a gente está em contato com as nossas emoções, a gente está sabendo quem nós somos, o que queremos e para onde vamos. Então a gente está num local de muita alegria. Então aqui essa essa parte, né, essa narrativa aqui do Mimo, ele conta que ele estava tristinho e aí ele começou a se lembrar dessa sensação e tal. E a recordação, ela funciona assim, né? Quando a gente está entristecida e se lembra, por exemplo, das palavras de alguém. Esse é um momento muito profundo de albedo, uma recordação, né? A memória também. E aqui, no caso, ele está se recordando. E está feliz de estar lá em cima, ele diz pra gente. E volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su. E eu voava, voava, muito feliz, mais alto que o sol e ainda mais alto. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, enquanto o mundo desaparecia longe lá embaixo. Una musica dolce suonava soltanto per me. Uma música tocava apenas para mim. Então a gente ainda está na viagem dele, né? E a música e a arte, ele está feliz. E aí ele vem.
Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, mas todos os sonhos pela manhã acabam. Quando tramonta la luna li porta com sé. Quando a lua se recolhe, ela os leva consigo. Vocês perceberam o movimento? Ah, como eu tô triste. Ah, eu tava voando no sol, no céu, super alto. Ah, mas de manhã, quando a lua cai, o sonho também acaba. Rubedo tem um peso, tá, gente? Rubedo tem um peso. E é isso que ele está vivendo. Então, mais os sonhos de manhã desvanecem. Quando tramonta la luna li porta con sé. Ma eu continuo a sonhar negli occhi tuoi belli. Mas eu continuo sonhando com os teus lindos olhos, que sono blu como um cielo trapunto di stelle, que são azuis como um céu salpicado de estrelas. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dei occhi tuoi blu. Agora ele não fala mais, voando, cantando lá no céu. Não, tô voando no azul dos teus olhos. Felice di stare qua giù. Feliz de estar aqui embaixo. O que aconteceu? Vocês percebem o movimento de ascensão e descendência aqui? Eleve-se com a maior sagacidade desde a terra até o céu, e então desça de novo para a terra e unifique o poder das coisas inferiores e superiores. Assim você possuirá a luz do mundo inteiro e toda a escuridão fugirá de você. Tábua de Esmeraldas, milhares de anos antes de Cristo. Sobe e desce, sobe e desce. Então o que o Mimo fez? Estava tristinho, sonhou, que coisa boa, um sonho e tal, eu voando no céu azul. Acordei, tô aqui, vida real. Mas esse azul, essa luz, esse êxtase, eu encontro nos teus olhos. Eu encontro nas relações, eu encontro no amor, eu encontro aqui numa pessoa de carne e osso. Então, olha a viagem que ele fez. Ele saiu de um local de uma tristeza, ele relata ali pra gente muito brevemente, né? Uma tristeza. E relatou também a sua inspiração em contato com o céu azul. Para então trazer, encarnar esse céu azul na Terra. Claro, aqui é simbólico, é uma música, mas entendem? O segredo aqui de Rubedo é encarnar essa luz que a gente recebeu. É conseguir enxergá-la aqui, não só lá no sonho, não só na recordação de algo bonito e belo, mas vivenciando. Então, o Mimo estava com a saudade, né, uma abstinência ali da amada, que era uma dor, e ele transmutou isso daí. Transmutou essa angústia, né, em beleza. Essa música, ela é uma música bem conhecida, né, ela é muito bonitinha, e ela traduz essa subida e essa descida de uma forma muito, muito leve, assim, pra gente. O que vocês acharam? Vocês já tinham visto essa letra? Sabiam que era sobre isso? Que é uma fofura, né? Não, nunca tinha prestado atenção, né, no que ela trazia. Quando toca em formatura, todo mundo canta, né? Formatura, casamento, né? Isso geralmente é uma banda ao vivo tocando e todo mundo dançando na pista. É sempre muito legal. É verdade. Então, e ela é alto astral também, né? Aí dentro Uhum. do conteúdo dela. Acharam que faz sentido dentro do triângulo alquímico? Ou acharam que foi, não sei, não faz sentido? O
que está descendo estranho ainda. Gosto de trabalhar pelo que vocês estão recebendo, né? Se quiserem compartilhar comigo, aí eu sigo na direção do que vocês me trouxeram. Eu achei que conseguiu dar mais clareza com um exemplo de uma pessoa que realmente fez os 3 pontos, né, como você explicou aí. Minha pergunta é assim, essa música, ela tem uma profundidade muito muito grande, eu não conhecia assim a tradução e tudo, né? Mas essa descoberta foi você que fez da música ou a música já está relacionada, tem uma relação com... Não, eu estava trabalhando o triângulo alquímico e aí alguém me mandou esse vídeo. Ai, Nossa, Janice, foi Janice que me mandou. Janice também tá plugada em Albedo sempre. E aí ela me mandou essa música e eu, nossa, Janice, era a inspiração perfeita para ilustrar o triângulo alquímico. É parabéns. assim. Foi- Eu vou colecionando, né, obras de arte para enriquecer um pouco mais. Esse ano eu não consegui trazer tanto para vocês, mas espero conseguir montar, né, o arsenal assim para eu ir enviando. Mas a coisa vai vindo organicamente também. Por exemplo, a música esqueci o nome do compositor, mas aquela da Mercedes Sosa que a gente trabalhou no início, ano passado ela não veio, foi exclusiva de vocês. Então assim vai indo, né? Cada turma tem um perfil. Bom, elaborando um pouquinho mais ainda sobre o triângulo, ah, como um dos conceitos bem chave aqui dentro do tear é o olhar, a gente pode entender o triângulo alquímico como tipos diferentes de olhares, né? Aqui na obscuridade de Nigredo, não são olhos que não veem, ou olhos que veem uma realidade equivocada. Então é um olhar obtuso, né, como a gente chama. Em Albedo se vê tudo. Para começo de história, você está lá na elevação e consegue ver a montanha de cima até embaixo. Então tem uma clareza muito grande. E aqui em Rubedo, esse olhar é direcionado. Quando a gente está, lembra que a gente falou, nosso olhar, se a gente está lá embaixo da montanha e vai subir, numa escalada, em geral, a gente só olha para o próprio pé. Porque a gente está focado ali onde é que a gente está pisando, é um passo de cada vez, no máximo dois. Quando a gente está na descida, o trabalho é diferente. Até nisso, ó, se a gente fica pensando numa caminhada. Numa descida, a gente precisa de muita tração nos joelhos, tornozelos. A gente precisa dessa força de perna. E a gente está com esse olhar direcionado. A gente não está com um olhar contemplativo mais. E a gente também não está cegueta. A gente está com o olhar focado. O que que eu preciso fazer? É isso. Você é uma flecha aqui nesse momento. Então, vejam, né, como os olhares eles mudam aqui. Então, isso também nos recorda, né, a depender de que de fase que a gente está vivendo dentro de algum projeto qualquer. Isso daqui se aplica, né, em não necessariamente uma pessoa está em Nigredo em tudo na sua vida, né? A gente pode estar, por exemplo, com uma questão de saúde, mas no mais está tudo certo, finanças, profissão, relacionamento, casamento, relação com o filho e tudo mais. Mas tem uma questão da saúde que eu não consigo resolver. Então, estou só nesse aspecto em Nigredo aqui, né? É, é isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar do triângulo para vocês. Deep Blue, Deep Into Deep Blue. Essa música é muito fofinha. Deixa eu tomar uma aguinha, meninas, enquanto eu vou me organizando no meu roteirinho aqui. Hum, hum.
Vamos então sobrepor mais um simbolismo aqui no triângulo. Antes de começar a falar do triângulo, a gente abordou os elementos. E eu dei só uma pausa abrupta para falar do triângulo porque ele é muito chave aqui. Mas a gente vai voltar a falar dos elementos. E ter falado dos elementos antes nos traz um pouco de clareza. Vocês conseguem relacionar algum elemento específico cada vértice desses? Vou esperar vocês falarem comigo. Tipo assim, o Nigredo me parece Eu que tem penso que albedo A, talvez. Uhum. Uhum. Chutem, chutem. Minha internet está bem ruim. Deu uma travadinha aqui na imagem, aí eu não sabia. Eu penso que albedo talvez seja A. Tá. Rubedo talvez fogo, né? Associando pela cor. Uhum. Uhum. É. Não sei. No triângulo, a gente tem. Eu vejo aqui elementos combinados, mas a gente pode dizer sim que tem um aspecto de ar muito grande aqui, e aqui tem um aspecto de fogo muito grande, sim. Mas ao mesmo tempo, principalmente aqui em Rubedo, a gente tem uma combinação de fogo com terra Terra, penhaço. para Uhum. aterrar esse negócio aqui, sabe? Para Para ficar encarnar a realidade. a realidade material. É um elemento de alta densidade, né? Tem muita terra aqui também. É a terra fértil, mas aqui ela é uma terra trabalhada, né? Aqui é a terra que vai ser preparada para o plantio. Aqui é uma terra já que está sendo cultivada, as coisinhas já estão crescendo, dependendo do que for, já está colhendo. Rubedo. Rubedo é um polo de produtividade, né? Tem muito a ver, assim, com a energia do fogo, mas com terra também. Fogo pelo ímpeto, fogo pelos inícios, fogo pela força, fogo até pela estratégia, porque o fogo, ele representa inteligência, né? Então, a capacidade de transformar as coisas, encarnar um projeto em terra, isso é um processo de transformação. Você está cruzando dimensões. É muito grande isso. Eu admiro muito quem tem uma ideia e materializa. Porque a criatura que é ar total tem 1 milhão de ideias. Agora, para parir é muito difícil. Tem pessoas de terra, já falando, né, que a gente vai voltar lá nos elementos, para ver cada um, o perfil, o biotipo de cada um. E aí vocês vão começar a se identificar com os elementos. Já um perfil de terra, por exemplo, tem mais lentidão. Lembram que a terra era lenta? Tem mais lentidão. Praticidade, objetividade, sim, mas às vezes até processar aquela estratégia, até ter aquela ideia que vai fazer a diferença demora um pouco mais. Dando um exemplo, né? Então, só sobrepondo aqui, né? A gente tem muito de fogo, sim, e terra, aqui muito de ar e também de fogo, né? Porque a luz em si, ela é o fogo puro, né? Então, a gente tem um tanto de fogo ali, sim. Em Nigredo, a gente pode dizer que a gente tem todos os elementos, por ser a terra fértil, né? Dentro do Ayurveda, o que se diz é isso, que a terra contém todos os elementos. O elemento terra contém todos os outros elementos. Bom, meninas, em termos de conteúdo, esse era a mensagem de hoje, era elaborar um pouquinho mais o triângulo alquímico para ele ficar um pouquinho mais familiar. A gente vê essa música, né, juntas, e convido vocês a reouvirem, né, ela com esse olhar agora, de repente assistir o videozinho, já que ele coloca ali as legendas com a tradução, e as imagens que ele traz do clipe também são bem representativas do processo de albedo ali do Domenico Modugno.
E, e vou abrir aqui para vocês, se quiserem falar mais alguma coisa. Se não, passamos adiante. E aí eu vou encerrar com uma meditação um pouquinho mais longa, para a gente já ir se preparando até para se recolher, né? Ainda está cedo. Sei que muitas de vocês, nossa, todas as duas pessoas, é, levam o dia até mais distante, né? Até 11, até meia-noite para cumprir aí as tarefas, mas pelo menos a meditação vai centralizar aí as forças. Quero elogiar a cantora que o Fala Fernando. de novo, fala de novo. Quero elogiar a cantora que o Fernando já dizia que você cantava muito bem. Lembra? Quando você ia nas reuniões, ele falava que pô, vamos botar a Jéssica para cantar. E hoje você provou. Ah, querido. Ah, Parabéns. só cantarolei aqui. Eu Não estou foi. com planos de fazer um medita presencial, uma recordação. Esse ano a gente não teve nenhum presencial, né? Eu estava pensando em fazer um encerramento do ano presencial e fazer um bem cantarolado. Eu me lembrei que o ano passado, acho, não sei se o ano passado ou retrasado, a gente fez o encerramento lá no Jardim Botânico, no mesmo período que estava tendo a exposição das orquídeas, e agora está tendo novamente. Só que a gente não marcou nada ainda, está muito cedo para marcar para o final do ano, né? Eu acho que eles anteciparam a exposição lá das orquídeas, mas eu me lembrei hoje. Lembro, sim, mas a gente fazia sempre final mesmo, era dezembro. Isso, eu acho que eles anteciparam. Uhum. Mas Mas, foi muito mas, bonito. é, mas Gratidão. agradeço a apreciação. Bom, algo mais? Não, a gente vai para a oração. Então vamos lá, meninas. Só mais um pouquinho, tá? E a gente já encerra. Encontra uma posição bem confortável. Toma consciência da tua respiração. Vai acomodando cada partezinha do corpo físico. Mexe um pouquinho a coluna, o pescoço. Puxa o queixo um pouquinho para dentro para alongar a nuca. Isso alivia a pressão sobre o couro cabeludo, sobre a fronte, têmporas. Suaviza a expressão da tua face. Solta o ventre, o peso das pernas. Ombros e escápulas. E vai chamando relaxamento para o teu corpo. Vai chamando esse conforto de estar em si. Apenas respirando. Vai deixando as informações do dia inteiro flutuarem para baixo, lentamente, e se acomodarem no fundo.
Esse é um processo de limpeza do nosso campo psíquico. Toda vez, toda noite que você puder fazer isso, faça. O seu sono será mais profundo. Sua cabeça vai acordar descansada, porque limpamos a psique antes de cruzar as dimensões. Vamos recolhendo a nossa atenção no nosso coração. Percebendo como está nosso ambiente psicoemocional. Percebendo a presença dos nossos mentores espirituais, cuidando de nós. Leva o teu sentimento, o teu pensamento ao mais alto e direciona o teu coração para expressar o teu amor por Deus. Um segundo, 2 segundos de demonstração de amor e nós somos recebidas. E assim, nesse enlevo, nós encerramos o nosso tear de hoje, iniciando esse mês de outubro. Eu agradeço a presença de vocês. Vai reverenciando a tua maneira, terminando a tua prece. E a vocês desejo uma restauradora noite, um excelente fim de semana. E até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Gratidão. Boa noite, gratidão.